Olá! Hoje nós vamos dar uma olhada no funcionamento da ferramenta de seleção contígua do GIMP, ou varinha mágica para os mais íntimos. Dentre todas as ferramentas de seleção, provavelmente esta é uma das mais famosas e essa fama não é à toa. Ela acompanha o GIMP desde quando sua primeira versão foi disponibilizada ao público, em 1996. Naquela época, o tipo de seleção oferecida pela varinha mágica era uma daquelas coisas mirabolantes que parecia ter saído da ficção científica. Fora o GIMP, somente o Photoshop contava com tal ferramenta. Nesse vídeo, a gente vai destrinchar a varinha mágica, e para você entender melhor o conceito de funcionamento dessa ferramenta, eu criei essa imagem aí. Bom, assim que selecionamos a varinha mágica ou ferramenta de seleção contígua, ela nos traz um conjunto de configurações bem interessante. Vou começar falando do limiar, que é essa barrinha de controle aqui. Esse valor aqui ao lado significa o nível de sensibilidade da ferramenta a uma faixa de cores, ou, explicando melhor, trata-se da intensidade de reação à variação de cor ou tonalidade, determinando dessa forma que partes de uma imagem serão selecionadas ou não. Aqui na minha imagem eu tenho um gradiente indo da cor 100% preta até chegar à cor 100% branca. Cortando o gradiente ao meio, tenho essa faixa azul. Eu construí esse modelo de imagem porque ela combina todas as situações necessárias para você entender o funcionamento da varinha mágica. A primeira coisa muito óbvia sobre a varinha mágica ou ferramenta de seleção contígua é que ela é excelente para o uso em imagens que tenham áreas com uma cor sólida, ou também chamada de cor lisa ou cor uniforme. Esse retângulo azul, por exemplo, está preenchido com uma cor sólida. Trata-se de uma área com um único tom de azul, sem texturas, sem regiões com sombras ou variações para mais claro ou mais escuro. A faixa inteira se mantém uniformemente numa única tonalidade de azul e a varinha mágica adora esse tipo de cor. Dessa forma, imagens que possuem áreas com cores sólidas e que você deseja remover, certamente a varinha mágica será a ferramenta ideal. Ela fará um trabalho limpo e muito rápido nessa circunstância. Agora, em áreas com variações de cor, a situação se torna um pouquinho mais complicada. Para você entender o que eu estou falando, vou definir esse valor do limiar para 20 e vou dar um clique aqui nessa parte de cima, mais ou menos no meio da imagem. Repare aí, eu cliquei em cima de um tom único de cinza, localizada entre a mira ali do cursor. O GIMP de fato selecionou a cor que eu cliquei. Porém, a seleção também avançou para as tonalidades seguintes, mais claras e mais escuras, com base na tonalidade de cinza que eu cliquei. Esse comportamento explica bem a função do limiar. Esse valor informado indica que a sensibilidade da ferramenta irá cobrir 20 tons mais claros e 20 tons mais escuros da amostra de cor que for clicada. Como estamos lidando com um gradiente, isso significa 20 tons mais escuros para o lado esquerdo e 20 tons mais claros para o lado direito, beleza? Se eu clicar aqui na extremidade esquerda, já na borda da imagem, onde a cor preta é mais intensa, veja que a ferramenta seleciona uma área de tamanho menor. Essa área selecionada corresponde à metade do tamanho que havia sido selecionado aqui no meio. Isso acontece porque no meio da imagem há espaço para os dois lados da zona clicada. Já aqui na ponta, o único espaço de seleção existente são 20 tons à direita, e é o que a varinha mágica fez. A mesma coisa acontece se eu clicar lá na outra ponta da imagem. Já na parte central da imagem, a área selecionada terá sempre o mesmo tamanho. Pode perceber aí que não importa onde eu clique, o quadro formado pela seleção se mantém com um tamanho sempre idêntico. Isso é porque estamos dentro de um gradiente e olhando para o número 20 para ambos os lados do clique. Já se eu clicar na faixa azul, que é uma cor sólida, sem variação alguma, a área é selecionada por inteiro. Isso ocorre porque essa faixa azul possui apenas um tom de cor. E um tom de cor, quando você tem um limiar para 20 tons, não faz diferença nenhuma. Se eu reduzir o limiar para 2,
e voltar a clicar na área do gradiente, repare aí que o intervalo de seleção de cores se torna bem estreito. Já o azul, de novo, é completamente selecionado. Agora vamos exagerar no limiar para ver o que acontece. Vamos colocar 60. Veja que o alcance da seleção fica enorme. Você já deve ter percebido que aqui na parte de baixo da imagem, mesmo existindo um padrão de cores exatamente idêntico ao da parte de cima, a ferramenta de seleção até agora não exerceu nenhum tipo de ação. Isso acontece porque a varinha mágica só age em áreas contíguas da imagem, ou seja, os pixels só são selecionados se forem vizinhos, se estiverem emparelhados um ao outro. Por isso, o nome de ferramenta de seleção contígua. Como aqui existe uma interrupção na imagem, que é essa faixa azul, a ação da varinha mágica vai até onde houver pixels adjacentes dentro das tonalidades definidas pelo limiar. A faixa azul age como uma parede nesse sentido, bloqueando a ação da ferramenta na parte de baixo. Para que haja uma seleção de pixels na imagem como um todo, mesmo em pixels distantes, existe no GIMP outra ferramenta cuja ação é quase igual à varinha mágica. É essa ferramenta aqui, Seleção por Cor. O funcionamento dela é basicamente o mesmo. A única diferença fica por conta da busca de cores semelhantes na imagem inteira. Vamos ver ela em ação. Bom, aqui o limiar está 15. Vou deixar desse jeito mesmo. Agora, se eu clicar em qualquer parte aqui em cima, veja o que acontece. A ferramenta seleciona a mesma faixa de cores correspondente na parte de baixo, mesmo com o retângulo azul separando os dois lados da imagem. Dessa forma, tudo que eu mostrar sobre a varinha mágica também serve para a ferramenta de seleção por cor, com a única diferença que essa daqui possui ação na imagem inteira. Bom, vou cancelar a seleção e voltar na varinha mágica para mostrar outros aspectos curiosos dessa ferramenta. Aqui em cima você pode reparar 4 modos de seleção. Até aqui a gente veio trabalhando nesse primeiro modo e você viu aí que a cada clique a seleção existente é substituída por uma nova seleção. Nesse segundo modo, a ferramenta não substitui a seleção por outra nova. Nesse caso, o que a ferramenta faz é adicionar novas áreas selecionadas à seleção que já existia anteriormente. Quando esse modo está ativo, o cursor da varinha mágica fica com um sinalzinho de mais, como você pode ver aí. O funcionamento não tem mistério. Quando eu clico, ela cria uma seleção a partir daí. A cada clique, mais áreas serão adicionadas à seleção existente. Se eu escolher o modo subtrair, que é essa terceira opção, a ferramenta passa a agir de forma inversa. Ela passa a remover seleção, a subtrair áreas selecionadas, conforme o valor definido no limiar. Já essa última opção, ela faz uma interseção com uma seleção já existente. Agora que você viu a ação da varinha mágica numa imagem preparada, vamos ver a ação dela em fotografias reais. Veja que em fotos com áreas de cores sólidas, a ferramenta de seleção contígua faz um trabalho excelente. O recorte é perfeito. O mesmo não se pode dizer em fotos onde há cores com variação tonal. Perceba que nessa imagem o céu possui um azul bastante uniforme. Mesmo assim, há uma pequena variação nos tons de azul.
Essa variação é o suficiente para as coisas não darem tão certo com a varinha mágica. Perceba que a varinha mágica não é indicada para qualquer tipo de situação, né? Para esses casos em que há variação de cores, existe outra ferramenta de seleção que dá um show nessa tarefa. Mas isso é assunto para outro vídeo. Por enquanto vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo e aguarde nossa próxima aventura com o GIMP. Tchau! Não vá embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos.